Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor Amaury e estou te acompanhando na disciplina de Projeto Integrador 3, no curso de Ciência dos Dados. No módulo 1, nós trabalhamos sobre o planejamento de uma ação de extensão que a gente vai aplicar sobre uma organização ou uma comunidade na temática da aprendizagem de máquina e da visualização de dados. Esse módulo 1 envolveu a discussão sobre a imersão, levantamento de necessidades e todo o processo de planejamento e concepção da proposta da ação de extensão. Na aula anterior, iniciamos o módulo 2, tratando do processo de execução e desenvolvimento da ação de extensão. Na unidade 1 deste módulo 2, falamos sobre o processo de prototipação, que consiste da geração de protótipos, de modelos das nossas ideias, para que eles possam ser testados e avaliados pelo nosso público-alvo. Vimos algumas estratégias de prototipação e de avaliação da ideia. E na unidade de hoje, vamos dar continuidade ao módulo de execução e desenvolvimento da ação de extensão, falando especificamente da implementação e da execução da ação, que você deve seguir a partir de agora. Então, nesta unidade, vamos iniciar falando sobre as fases de implementação e testes da nossa solução, da nossa proposta. Para isso, é importante que a gente tenha em mente algumas dessas etapas e que a gente possa executá-la adequadamente junto à organização e à comunidade sobre a qual iremos executar a nossa ação de extensão. Primeiro ponto é selecionar muito bem o nosso público-alvo. Isso já é parte do processo de planejamento, mas durante a etapa de implementação, é muito importante que a gente saiba selecionar, que a gente saiba escolher os usuários que se depararam ou que possuem aquele problema ou necessidade que a gente identificou. Então, é importantíssimo na etapa de implementação que a gente saiba selecionar adequadamente o nosso público-alvo. Além disso, é importante que a gente identifique aquelas suposições, né? Ou as ideias, as hipóteses sobre a solução proposta por parte dos clientes. Isso também é feito a partir da etapa de prototipação que foi tratada na unidade anterior. Além disso, é importante criar um design de teste para que a gente possa avaliar, né? E isso é feito com base numa lista de perguntas e protótipos baseados nessas suposições do meu cliente sobre a solução proposta. Então, a gente pode elaborar um questionário para fazer um levantamento das necessidades, das demandas que o cliente nos apresenta durante a etapa de execução. Isso serve também para que a gente possa repensar a todo momento o nosso processo de implementação. Além disso, é importante que a gente teste a nossa hipótese. Depois de formulada, a gente precisa testar junto aos clientes, a gente precisa realizar um experimento, e a gente viu que isso pode ser feito também por meio da prototipação, e, por fim, medir, avaliar, né, e aprender com os erros, né, e com os eventuais acertos que a gente conseguir perceber e detectar durante o processo de implementação e execução da ação de extensão. Isso serve para que a gente avance, reformule e até pivote, né? O termo é muito utilizado na área de desenvolvimento de produtos, né? Para que a gente consiga desenvolver um protótipo, né? Uma ideia com base nos resultados dessa avaliação. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente nessa etapa de implementação. Vai ser um ciclo constante de testes e avaliações que a gente vai entrar a partir de agora. Primeiro, a verificação de suposições sobre os usuários, né? A gente precisa, a partir do momento que a gente selecionou o nosso público-alvo, identificar exatamente quem é que está agindo nesse contexto em que o problema foi identificado. Então, é muito importante que a gente identifique as características e as propriedades do nosso público-alvo, daqueles usuários que farão uso da nossa solução. Além disso, o que é que eles estão fazendo na realidade ou no contexto atual, né? Quais são as ações e comportamentos específicos dos meus usuários dentro desse contexto, dentro desse cenário que se apresenta na realidade atual da empresa, da organização, da comunidade. E com que frequência eles executam essas ações dentro deste contexto. Isso é muito importante para que a gente consiga identificar a real necessidade da solução que está sendo implementada. E por que eles fazem dessa forma, ou por que estão fazendo assim,
né? É importante que a gente compreenda quais são as motivações, quais são as necessidades aí periféricas dos nossos usuários em relação ao problema identificado. Então, pessoal, depois de verificar as suposições do usuário, precisamos agora identificar os tipos de problemas ou necessidades reais durante a execução da nossa ação de extensão. Eu preciso, por exemplo, saber se os nossos problemas ou necessidades são ativos, se de fato os nossos usuários, o nosso público-alvo, se depara com esses problemas no cotidiano do seu trabalho, no dia a dia dentro da empresa ou da organização. Ou se trata-se de um problema latente, que é um problema que existe, mas que o nosso público não está ciente dele. Isso também pode ser alvo, pode ser foco de alguma solução, porque um problema não percebido pelo público pode ser fruto de algo que não está sendo feito corretamente ou algo que ainda vai ser percebido ao longo do tempo, né? E também existem os problemas e necessidades passivas, que são aquelas que os clientes percebem, o nosso público-alvo tem ciência, mas eles são resistentes à mudança. Isso pode também se apresentar como um problema para a execução da nossa ação de extensão. Então, é muito importante que a gente identifique as características do problema ou necessidade sobre os quais estamos trabalhando. Se os clientes têm ciência, se eles não estão cientes ou se eles são resistentes às mudanças que estão sendo propostas. Para isso, é necessário uma análise do cenário atual. Durante a implementação, durante a execução da ação, nós sempre teremos que ter em mente a necessidade desta análise. Portanto, é importante que a gente siga os seguintes temas, os seguintes tópicos. Primeiro, desenhar as situações de uso, né? É muito importante que a gente consiga projetar ao nosso público-alvo, ao nosso cliente, quais são as situações específicas de uso dessa proposta da solução. Como ele utilizaria, de que maneira isso poderia contribuir na solução do problema identificado. Essa análise, essas situações de uso, nos ajudam também a compreender qual é o tipo de problema, se é um problema ativo, se é um problema latente ou se é um problema passivo. Então, desenhar essas situações de uso, fazer esse processo de análise do cenário inicial é muito importante. Além disso, é importante que a gente também explore, junto ao nosso público-alvo, como as decisões relacionadas ao nosso produto são tomadas. Então, esse processo de decisão pode ter impacto no uso efetivo da solução. Então, dentro da proposta, dentro da ação de extensão, quando fazemos uma análise de cenário, é importante que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha domínio sobre como se dá o processo de decisão. E, obviamente, perguntar quais são os problemas, quais são as dificuldades, quais são as barreiras enfrentadas, né, diante do problema identificado. E, com base nisso, propor algumas ideias, estratégias e soluções, ou verificar a viabilidade, a validade da ideia da solução que estamos propondo. Então, essa análise também consiste da identificação desses problemas e possíveis soluções. E, por fim, uma análise do nosso ambiente de uso, né? O ambiente, de que maneira o produto vai ser utilizado dentro desse contexto, dentro dessa realidade da empresa ou da organização. Portanto, o processo de análise do cenário diante da implementação e da execução da ação de extensão é fundamental para que a gente consiga manter sempre o foco no nosso público, nas suas reais demandas, nas suas reais necessidades, e para que a gente consiga identificar adequadamente o tipo de problema. Depois de fazermos uma análise do cenário atual do nosso público-alvo, passamos agora para uma análise dos impactos e benefícios que serão obtidos a partir da implementação da ação de extensão proposta e do desenvolvimento da solução ou da ideia encontrada. Para isso, é importante que a gente tenha em mente o que o cliente de fato espera, quais são as características preferidas, qual é a sua expectativa. Esse fator é muito importante para que a gente consiga atender às reais necessidades dos nossos clientes. E mais ainda, identificar quais são as vantagens dessa ideia, quais são as vantagens da solução ou da ideia que será implementada a partir da ação de extensão proposta. Qual é o impacto disso para o meu público-alvo? De que maneira isso vai transformar ou alterar a minha situação? Então, vantagens e impactos têm uma relação muito próxima e muito íntima dentro da execução da nossa ação de extensão.
quais são as vantagens e quais são os impactos na vida do nosso público, da nossa comunidade, da nossa empresa. E, por fim, o quanto isso pode me economizar de tempo e de recursos, sejam eles financeiros ou recursos humanos, né? Especificamente, as empresas e as organizações geralmente estão interessadas em reduzir custos. Então, a economia de tempo, a economia de recursos financeiros é muito importante. E, de fato, isso está quantificado na minha ação, eu consigo identificar qual é o impacto disso durante o processo de execução e implementação da minha ação. Se a minha proposta foi bem planejada, isso deve ser simples de ser identificado. Depois de analisar os impactos e benefícios da nossa ação de extensão, nós precisamos também avaliá-la, né? Avaliar a partir do momento em que eu desenvolvi a minha solução, desenvolvi o meu produto, qual é o resultado disso para o meu cliente, né? E aí existem alguns protocolos e algumas estratégias, como, por exemplo, o Net Promoter Score, o NPS, que é qual a probabilidade de você recomendar essa ideia. Essa é uma questão básica para você avaliar se de fato o cliente está satisfeito com a sua ideia. Se ele se propõe a recomendar o uso da ideia, é porque de fato isso atendeu a todas as suas expectativas e se apresenta de maneira muito eficiente, muito eficaz para aquela realidade, para aquele contexto, para aquele cenário analisado. Existem outras estratégias, como o teste Sim-Lelis, né? Que é uma pergunta que diz como você se sentiria se este produto não existisse, né? Então, é muito interessante que o cliente tente imaginar o cenário, como seria o cenário se essa solução não estivesse implementada, né? E o que seria se ele não possuísse aquela solução, aquela proposta implementada. Então, depois de pronto, depois de executada, esse é um processo interessante, são duas estratégias interessantes de avaliação da execução da ação de extensão. E, obviamente, é importante que a gente faça outras perguntas de maneira assertiva. É muito importante o questionamento, essa entrevista final, para que a gente consiga colher feedbacks e resultados mais precisos sobre o impacto e os benefícios do produto ou da ideia, da solução apresentada. Primeiro, eu preciso colocar foco na realidade, no que está, de fato, presente no contexto, no cenário atual. Então, é muito importante que a minha pergunta foque na situação atual e nas experiências que o cliente tem. Geralmente, o nosso público-alvo consegue, nesse momento, imaginar como seria um cenário melhorado, porque os problemas ele já identifica, e isso é importante para que eu consiga avaliar o grau de benefício, o grau de impacto que a minha solução implementada trará para essa empresa ou para essa organização. Uma outra coisa que precisamos também tomar cuidado é de evitar de apresentar as nossas próprias ideias, lembrando que o nosso público-alvo, o nosso foco é o que é mais importante. Portanto, eu não preciso ficar apresentando quais seriam as minhas ideias e as minhas sugestões, mas sim perceber isso como parte da opinião do cliente. Então, não faça a apresentação da sua própria ideia. Escute, ouça mais. Peça histórias e exemplos onde o cliente se coloca naquela situação, né? Isso nos ajuda a construir histórias. E a gente já viu que as histórias nos ajudam também a identificar eventuais equívocos e problemas na ideia proposta. E durante o processo de implementação e execução, a gente pode eventualmente fazer alguns ajustes. Então, é muito importante que a gente tenha em mente esses cenários, essas histórias criadas aí pelo cliente, esses exemplos, né? É muito importante que a gente saiba colher essas informações. E use também perguntas indiretas, como, por exemplo, opiniões de pessoas que não, muitas vezes, fazem parte dos nossos stakeholders, não estão diretamente envolvidos, mas podem, muitas vezes, nos dar insights ou ideias interessantes para análise, para avaliação da solução que está sendo executada e implementada durante a nossa ação de extensão. Exemplos de perguntas eficazes que podem ser feitas. Por exemplo, o que você usou da última vez ou como usou? Esse tipo de pergunta serve e nos ajuda a perceber se há um uso recente e intenso da nossa ferramenta, né? Se recentemente o nosso usuário ou o nosso público-alvo fez uso da solução ou fez uso daquela ideia, daquela proposta que está sendo implementada. E com que frequência ele está usando a solução? Com que frequência ele executa ou ele utiliza um sistema, uma ferramenta, um método
né? Então, isso também serve para que a gente possa avaliar se, de fato, a solução está gerando algum impacto positivo, porque se a solução está sendo usada com frequência, isso significa que ela realmente é uma necessidade real. E quais são as frustrações em relação à ideia que foi implementada? Se o cliente apresentou alguma frustração, é importante que a gente saiba detectá-las para propor melhorias futuras na nossa ferramenta. Então, as frustrações também fazem parte do conjunto de questionamentos e de perguntas eficazes que devemos fazer ao nosso público-alvo. E quais são também as suas satisfações? O que mais agradou o cliente? O que mais agradou o nosso público? O que mais foi positivo após a implementação da solução? Isso é um fator muito importante para a avaliação final do impacto e dos benefícios. E saber conduzir a entrevista é fundamental para que a gente também consiga colher adequadamente os resultados. Então, é muito importante que durante a conversa com o nosso público, durante a conversa com as partes envolvidas, ou com o público-alvo, a gente utilize uma linguagem simples. Evite utilizar termos técnicos, evite utilizar expressões e frases complexas, isso pode complicar o diálogo. Então, seja muito simples, claro e objetivo. Fale sempre na primeira pessoa, né? Use eu, use o nós, né? A primeira pessoa traz mais subjetividade, mais objetividade ao diálogo, né? E a nossa empresa traz o diálogo mais para a realidade das pessoas envolvidas e do local, da organização, da comunidade sobre a qual estamos implementando a ação de extensão. Encoraje também respostas que são pessoais, porque colher essas opiniões é muito importante também para esse processo de avaliação. Então, tente sempre evitar essas opiniões mais genéricas, mais generalizadas, e tente colher a opinião individual de cada elemento, cada pessoa do público-alvo dentro da empresa. E evite negações, né? Utilize sempre frases positivas, seja claro, né? Para evitar também aquele pensamento negativo, aquela crítica destrutiva que muitas vezes a gente obtém de uma solução implementada. Lembrando que quando a gente implementa uma solução, a gente pode encontrar na comunidade, no público, uma certa resistência. Portanto, olhar pelo lado bom, olhar com uma visão mais positiva a solução que foi proposta e implementada, é muito bom para que a gente consiga colher aí as reais opiniões dos nossos clientes. Lembrando que se uma solução não é boa, o cliente não vai deixar de comunicar isso para quem está implementando, para quem está conduzindo a ação de extensão. E a partir do momento que a gente colheu todos esses dados, que a gente fez toda essa análise do cenário, dos impactos, que a gente passou por esse processo de entrevista com o cliente, é muito importante que a gente avalie os resultados do teste após a implementação da ação, né? Vejam que eu não estou mais falando de protótipo, mas da implementação real e da utilização efetiva da solução, da ideia proposta, pelas pessoas envolvidas na empresa, na organização ou na comunidade. Primeiro, é importante que a gente avalie o que foi positivo, né? Identifique tudo que foi bem recebido. Isso é fundamental para que eu consiga identificar quais são as forças, quais são os pontos positivos da solução. É importante que eu identifique também quais são as preocupações, as principais dúvidas, né, ou resistências do nosso público. Isso também nos ajuda a identificar eventuais falhas no processo ou no desenvolvimento da ideia e propor melhorias e adequações futuras. Quais foram as surpresas, né? E se essas surpresas são positivas ou negativas? Alguma coisa que surgiu e que não estava prevista, né? E nos surpreende a partir da opinião do cliente. Isso pode ser tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, mas é importante que a gente tenha isso em mente, que a gente consiga medir isso, porque existem coisas que a gente já espera. Você sempre pode esperar uma determinada opinião sobre a sua solução, mas existem, às vezes, declarações ou afirmações que nos surpreendem e sequer pensamos ou analisamos durante o processo de execução da ação. E sempre, sempre tenha em mente, sempre avalie as emoções do cliente. Existem processos de análise de neurolinguística em que a gente avalia a expressão facial durante a nossa conversa, a expressão corporal, né, o tom de voz, isso tudo
nos dá uma noção das emoções, né? Daquele sentimento que o cliente de fato possui durante o feedback. Você pode perceber que existem clientes entusiasmados, existem clientes mais desanimados. Então, tudo isso vai ser importante para que a gente consiga, de fato, analisar e aprender com os resultados e com os testes da nossa solução. E a partir dessa análise, a gente implementa um feedback. Esse feedback não necessariamente representa uma nova solução, mas a gente pode refazer o ciclo e também analisar novamente os resultados, impactos e benefícios que podem ser colhidos a partir da nossa proposta. Então, existe um ciclo aí de 4 etapas. Primeiro, eu analiso os resultados, eu tento identificar padrões ou ideias, né, que são significativas e que surgiram desse processo de diálogo e de entrevista após a implementação da solução. Eu posso ajustar o meu protótipo, e aí eu já estou falando, a partir do momento que a solução foi proposta e eu testei, eu experimentei, de fato, ela foi executada e implementada, então eu posso agora, com base nos resultados dessa implementação, repensar também o meu protótipo, o meu processo de prototipagem, que já foi estudado na unidade anterior. Com isso, eu posso considerar algumas variações da ideia. Eu posso implementar alguns ajustes e adequações que vão me apresentar caminhos distintos para que eu consiga atingir os meus objetivos, para que eu consiga propor soluções que são semelhantes, mas que se ajustam melhor à realidade da empresa de acordo com aquilo que foi coletado durante esse processo de entrevista. E, obviamente, retestar a minha solução. Eu entro novamente naquele ciclo de colocar à disposição, conversar com o público-alvo e avaliar se essa solução se adequa melhor ao contexto ou ao problema, ao cenário analisado. E, obviamente, a partir do momento que a gente dialoga com o nosso público-alvo, com o nosso usuário-alvo, a gente pode também lidar com resultados inconclusivos, resultados que não nos dão a informação que a gente precisa para melhorar ou para ajustar a nossa solução. Quando isso acontece, é muito importante que a gente revise a tarefa e, nesse caso, eu posso voltar ao problema, tentar identificar novamente, tentar revisar se o problema foi, de fato, analisado e identificado corretamente, né? E se existem suposições, né, que não foram confirmadas. Eu posso redefinir o meu público-alvo, porque muitas vezes eu posso ter selecionado errado as pessoas que de fato vão estar envolvidas com a solução que eu estou propondo. Então, tomem muito cuidado com aquele processo de seleção do público-alvo. Quando você for executar, implementar a sua ação, de fato, e colocar a sua solução em uso, cuidado com as pessoas que estarão envolvidas, porque elas podem não dar informações ou dados consistentes e que sejam úteis para a avaliação da tua solução. E, se necessário, desenvolva uma nova ideia. Refaça todo o ciclo e implemente novamente para reavaliar junto ao seu público-alvo. Isso pode acontecer quando a ideia não é bem aceita ou você não conseguiu tirar nenhuma conclusão a partir do processo de análise dos impactos e dos benefícios. E crie um novo protótipo e reimplemente a ideia. Apesar de todo esse processo, é muito importante que vocês tenham em mente que há um tempo previsto para a execução da ação, que é o de um período, é o período da disciplina. Portanto, caso os seus resultados sejam inconclusivos, tomem um cuidado para observar isso no seu relatório final, deixar isso bem claro e propor eventuais encaminhamentos a partir daí. Pode ser que você não tenha tempo de reimplementar o seu protótipo e revisar a sua solução. Concluindo, com base nisso tudo, a gente aprende com o feedback desse processo de implementação. Assim como a gente teve o processo de prototipação, onde a solução não tinha sido implementada, mas apenas um modelo dela, agora a gente tem a solução implementada e um novo feedback sobre o uso da solução efetiva no contexto e no cenário da empresa. Com isso, a gente pode usar algumas estratégias que melhorem a nossa solução a partir do ponto em que eu já implementei e já testei com o nosso público-alvo. Primeiro, é importante que a gente tenha em mente a necessidade de iteração contínua, né? O processo de design thinking, ele exige essa iteração contínua, porque é a partir dos feedbacks que a gente torna possível as adequações, as adaptações frequentes da nossa ideia e da nossa solução.
É importante que a gente evite investimentos prematuros. Não adianta eu investir recursos, tanto tempo, tanto dinheiro, né, em uma solução que ainda não foi testada e validada. Então, o feedback é importante também para que eu saiba onde eu vou investir, como eu vou investir, tornando o meu investimento mais correto, mais adequado e mais preciso. E isso garante com que eu não desperdice recursos. E, obviamente, abrace o fracasso como aprendizado. Isso parece um pouco estranho, mas o erro é muito importante para que a gente aprenda com ele. Então, se os seus resultados forem inconclusivos ou se a sua solução não foi bem avaliada, utilize todas as falhas, todas as críticas para gerar novas soluções, novas ideias que melhorem a sua proposta e a execução da ação de extensão. Então, você refaz todo o ciclo com o objetivo de melhorar todo o processo. É muito importante que você tenha em mente que o feedback nos proporciona esse processo de aprendizagem constante e de repensar da ação, da solução, das ideias, desde o início, ou apenas no ciclo de prototipação e de execução da ação. Com isso, encerramos a unidade 2 do módulo 2 e, em seguida, vamos tratar aí do processo de finalização da nossa ação de extensão. Nos encontramos na próxima aula.